dos donos da bola. Oferecimento Ecobir, a cerveja e chopp de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. E Andorinha, viaje de leito, cama VIP e pague o valor de leito. Fala, turma, muito boa tarde, começando os donos da bola aqui na tela da Band. Hoje é 14 de abril de 2025, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Fala, torcedor, mande a tua mensagem no 18996668600 e participe da nossa resenha. Cid Júnior, você está por aí, teve um bom final de semana, com muita narração, narrando Palmeiras e Corinthians, que nós vamos repercutir aqui também nos donos da bola. Fala, Cid, boa tarde. E aí, Fabiano, boa tarde para você, para todo mundo ligado na tela da Band. Para o corintiano, o final de semana não foi muito agradável, não. Para o palmeirense, aquela sensação de revanche, né? Tem muito assunto pela frente, tem notícias do nosso Interzão, tem boxe, tem muita coisa para a gente falar hoje nos donos da bola, hein, Fá? Programa só começando, Oscar Roberto Godoy hoje está em Sampa, né? Hoje está ao lado de Neto, craque Neto, mas amanhã já vai estar com a gente aqui de novo. Toda segunda-feira, Oscar Roberto Godoy está lá na capital, né? Tá conversando lá direto da capital. Nós estamos aqui no interior, né? Falando aqui de São José do Rio Preto e Cid Júnior, lá de Presidente Prudente, né? Com esse vozeirão, com esse tamanho todo aí, falando para o nosso interior de São Paulo. 1h mais 3 minutos pela 3 do Paulista. O Monte Azul não conseguiu reverter o placar do primeiro jogo e acabou perdendo o título para o Sertãozinho. Placar agregado 4-2. Não deu, Cid, ficou difícil aí pro AMA levantar esse caneco, né? Levantar mais um caneco em sequência depois do título aí da Copa Paulista do ano passado. Fabiano, o Monte Azul me surpreendeu de não ter conseguido o título. Eu apostei bastante no Monte Azul como campeão, é verdade, mas do outro lado também teve uma grande equipe, né? O Sertãozinho. O Monte Azul ele vem numa reconstrução depois da queda, né? Do ano passado, da A2 para a Série A3. Veio a Copa Paulista, conseguiu um título. Agora, nesse Campeonato Paulista da Série A3, um vice-campeonato, mas o maior objetivo foi atingido. E claro, a gente tem que entender também que se o Monte Azul me surpreendeu negativamente, diríamos assim, a não conquistar o título, mas positivamente a conquistar o acesso, o Sertãozinho me surpreendeu positivamente em todos os sentidos. Por conseguir o acesso, que eu acreditava muito no acesso do Marília, que não aconteceu, e acima de tudo por conquistar o título em cima do Monte Azul. E aí se você pegar a trajetória do Sertãozinho, né, nesses mata-matas, ele vai lá e desclassifica o Catanduva, que chegava à sua segunda quartas de final seguida. Depois, um dos favoritos, o caso do Marília. E agora, na decisão, bate no primeiro jogo por 3-1 o Monte Azul e segura o empate em 1-1 no segundo jogo, jogando fora de casa. O título está em boas mãos, acho que fizeram por merecer, sem dúvida nenhuma, o Sertãozinho. E para o Monte Azul fica aí, né, aquele gostinho de quero mais, que possam entrar, como entrou na Série A3 nesse ano, na Série A2 do ano que vem, para brigar lá em cima, para não sofrer, como sofreu no ano passado no Paulistão, e de repente brigar mais uma vez por título e um acesso à elite, que seria muito legal para todo o torcedor do Monte Azul. Parabéns aí ao Sertãozinho pelo título, parabéns às duas equipes que chegaram à final, consequentemente garantiram as duas vagas, estarão na Série A2 do ano que vem, junto com o Grêmio Prudente, Votuporanguense e outras equipes aí, né, que estão em busca do tão sonhado acesso à elite paulista, né? Todo mundo quer chegar lá para disputar com os grandes do estado de São Paulo na Série A1, né? Então tá aí, Sertãozinho campeão.
Monte Azul, vice-campeão da Série A3. 1h06, semifinais da A4. Em um jogo eletrizante, o Araçatuba venceu a União Barbarense por 3-2 no primeiro jogo e agora tem, né, a vantagem aí do empate para conquistar o acesso à Série A3, né, e a vaga na final. Né? A torcida deu um... Ô Cid, né, eu acho que antes da gente falar do jogo em si, que foi um jogo aí de muitos gols, né, eu vi imagens nas redes sociais do AIA, né, e eu fiquei impressionado com o show que a torcida fez lá em Araçatuba. Uma torcida fiel, né, que encheu o estádio e fez uma baita de uma festa nas cores amarela e azul para incentivar, e o time correspondeu em campo. Aliás, vem correspondendo ao longo da competição, uma surpresa positiva, né, o time que está aí, né, a um passo de conquistar um acesso importante aí na história. Ô Fabiana, antes de mais nada, vou dar um abraço para o Richard aqui, que é assessor do Araçatuba, né? Eu estava falando com ele ontem. E que festa bonita foi feita, né? Acho que o que tem que se destacar, você vai se lembrar, o ano passado, né, quando o Araçatuba estava disputando a 5ª divisão do Paulistão e não conseguiu o acesso, vai parecer loucura, mas não conseguiu o acesso, a torcida empurrou esse time a todo instante. Era bonito de se ver aquele mar amarelo, né, os torcedores lotando o estádio e tudo mais. Aí os deuses da bola quiseram que o Red Bull Bragantino desistindo, o 15 de Jaú subindo para a Série A3, abrisse uma vaga na Série A4. E o terceiro melhor colocado conseguiria essa vaga. Vai lá o Araçatuba para disputar. Cai no colo, essa é a verdade, cai no colo uma vaga na Série A4. E aí, quando entra numa Série A4, e eu vou ser muito franco aqui, Fabiano, acho que nós temos que sempre ser transparente na opinião, eu não esperava essa campanha do Araçatuba, né? Eu acho que o Araçatuba, para mim, faria uma campanha pela permanência, porque foi surpreendido, né, com uma vaga numa divisão maior. De repente o planejamento já estava encaminhado para a 5ª divisão, e aí quando você muda de divisão, o planejamento tem que mudar também, e os caras mudaram o planejamento, e o planejamento que foi modificado foi feito com muito detalhe, porque chegarem no primeiro ano, né, jogando uma divisão nova, para disputar um acesso, é um espetáculo. E o que fizeram dentro de campo nesse final de semana, saíram perdendo, conseguiram terminar à frente no placar 3-2, joga pelo empate no segundo jogo. Fabiana, eu tô torcendo muito pro AIA. Pois é, muito bem lembrado, né? O time ganhou uma vaga na Série A4, né? E como o Cid ressaltou bem, né, eles estavam se preparando para disputar mais uma vez, né, a 5ª divisão. E de repente, olha, agora é a 4ª divisão que vocês vão disputar, né, a Série A4. Né, então muda completamente o planejamento, né, de financeiro, né, de contratação de jogadores, de preparação e tudo mais. Né, então a expectativa era muito grande. Como é que esse time vai ser montado, vai ser organizado para disputar uma divisão acima da que estava prevista inicialmente, né? E como é que esse time vai se comportar? E tem se comportado de uma maneira fantástica, né? O time está aí, quase com o pé ali em uma vaga, uma vaga de acesso para a Série A3, né? Um time que estava na A5 está quase indo para a Série A3 de um ano para o outro. Então, boa sorte aí ao AIA, a torcida, né, fazendo a festa e fazendo a diferença, empurrando ali o time sai com a vitória. Agora só depende de si, né? Se conseguir ali segurar um empate, já garante a vaga. 1h10. Na outra partida da final, o jogo terminou empatado em 1-1. Nacional e Paulista de Jundiaí vão decidir quem avança só no próximo sábado. Né? Jogo de ida, jogo de volta, 1-1, tá tudo em aberto aí, Cid. Tudo em aberto. Rapidinho só sobre o Araçatuba, Fabiano. Depois da virada contra o Taquaritinga, perdeu por 1-0 e meteu 3-0 no jogo de volta. Eu não duvido mais nada do Araçatuba, viu? E vou estar torcendo, como eu disse, pelo AIA. Com relação a essa partida, duas camisas muito pesadas no cenário estadual, né? Você pega o Nacional, um time tradicional de São Paulo. Você tem o Paulista, uma equipe de Jundiaí que ganhou a Copa do Brasil. Então, são duas camisas pesadíssimas. Agora, tá tudo aberto, né? No segundo jogo, talvez o Paulista ele tenha uma vantagem por decidir dentro de casa, ao lado do seu torcedor. Mas tudo pode acontecer nessa partida, viu, Fabiano?
Muito bem, né? Então teremos, né, as decisões no final de semana e a gente vai trazer tudo aqui na segunda-feira que vem nos Donos da Bola e vamos falar da preparação do AIA para esse jogo importantíssimo aí do final de semana. Agora, 1h11, eu vou trazer um recado para você que está acompanhando a gente aqui nessa segunda-feira. Gente, inscrições abertas para o vestibular de inverno, reserva de vagas do curso de medicina da Unifadra Dracena, faculdade mantida pela Fundec. Dracena, que é localizada no interior do estado de São Paulo, uma cidade especial, povo acolhedor, um dos municípios mais seguros do estado de São Paulo. E eu conheço Dracena, já estive lá trabalhando várias vezes, uma cidade maravilhosa, infraestrutura muito bacana, viu? Então, para você que quer fazer medicina, este vestibular é pela nota do Enem organizado pela VUNESP. Se você for aprovado e fizer a matrícula, garante vaga na turma de 2026 do curso de medicina da Unifadra Dracena. Portanto, a hora é agora. Faça a sua inscrição no portal da VUNESP, vunesp.com.br. Informações no 18 3821 9004. Tá ali embaixo o telefone, tá vendo? 18 3821 9004. Dá uma ligada lá, fala que viu aqui nos Donos da Bola, tem interesse, quer mais informações, quer mais detalhes, conversa com o pessoal. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho. Uma excelente oportunidade para ingresso no curso de medicina de uma instituição referência e que atua no mercado, né, e no cenário educacional há mais de 55 anos. Conheça mais a Faculdade Unifadra Dracena acessando o site fundec.edu.br. Vestibular de Inverno Medicina pela nota do Enem é na Unifadra, mantida pela Fundec em Dracena. Dica especial aí dos Donos da Bola para você nesta segundona. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem Brasileiro B, tem Brasileirão. Os corintianos, né, levaram a rasteira do Palmeiras depois do título do Paulistão, né, no clássico aí do Brasileirão, acabaram sendo derrotados. Vamos repercutir aqui, tem jogo decisivo na Superliga Masculina também. Tudo isso daqui a pouquinho, até já. Com Elmex, você não precisa lidar com a sensibilidade. Ative o alívio imediato com Elmex Sensitive Professional. Tecnologia superior para alívio imediato da hipersensibilidade. 100% dos pacientes tiveram alívio imediato. Você sempre soube que nasceu para isso. Agora é hora de provar. A medicina não é apenas uma profissão, é um chamado. Desde cedo, você sentiu esse desejo, essa paixão, o impulso de cuidar, de salvar vidas, de fazer a diferença. Encontre na FAI a estrutura e o conhecimento para transformar essa vocação em realidade. Um ensino de excelência, reconhecido nacionalmente. Chegou a sua vez. Vestibular de Medicina. FAI, Centro Universitário de Adamantina. Dia A, Avenida. Arroz Pateco 5 quilos no Clube 19,99. Linguiça suína Perdigão 15,99 o quilo. Azeite Borges 500 ml no Clube 34,99. Bombom Nestlé no Clube 10,99. Supermercados Avenida. Botucatu, 170 anos de história, tradição e progresso. Entre as belezas da serra e a força de seu povo, cresce cada vez mais uma cidade com olhar para o futuro. Parabéns, Botucatu, cidade orgulho do seu povo. Oferecimento Prefeitura de Botucatu, 170 anos, pra frente e pra todos. Fala galera, vem aí a primeira Fleet Run, vai acontecer no dia 4 de maio, a largada aqui da frente da Fleet, com kit exclusivo, camiseta poliamida, copo térmico e atrações durante o percurso e pós-prova. Vem com a gente. Prepare-se, de 25 de abril a 4 de maio, Facilpa 2025, a maior, melhor e a mais esperada. Zé Neto e Cristiano, Jorge e Matheus, Maiara e Maraísa, Israel e Rodolfo, rodeio em touros e muito mais. Facilpa! Ofertas especiais de Páscoa no Estrela. E para esta segunda, tem Tixan 2 kg e 200, 18,90 só no Clube Estrela. Leite Líder 1 litro, 4,89 só no Clube Estrela. Açúcar Santa Isabel 5 kg, 15,95. Músculo bovino quilo, 28,95. Supermercados Estrela. Botucatu, 170 anos de história, tradição e progresso.
Entre as belezas da serra e a força do seu povo, cresce cada vez mais uma cidade com um olhar para o futuro. Parabéns, Botucatu, cidade orgulho do seu povo. Oferecimento Seven Motors e Seven Eventos, empresas do Grupo Seven. Elite, decore esse nome, o resto nós decoramos. Estamos de volta, donos da bola, aqui na tela da Band, 1h16. Pelo Brasileiro B, o Novo Horizontino conquistou a primeira vitória. O time venceu o Volta Redonda no Jorjão, sob o comando de Humberto Lauser. 1-0, gol de Robson. De pênalti, nós entrevistamos ele e o homem está correspondendo aí, Cid Júnior, né? Pintou o pênalti, ele foi lá e converteu. Ô Fabiano, você lembra que eu falei, cadê o Godoy para me cornetar hoje? Você lembra que eu falei, o homem vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, já marcou o primeiro. Vamos lá, Robson, estou contigo, meu irmão. Agora, com relação ao jogo, Fabiano, foi uma vitória contundente, né? Venceu quem tinha que vencer. O Novo Horizontino criou várias oportunidades, mas muitas oportunidades mesmo. Poderia ter feito 3, 4 tranquilamente. É uma estreia que conforta, uma estreia que eu me refiro do comando técnico do Humberto Lauser, que conforta o torcedor de Novo Horizonte, né? Existia, na sexta-feira aqui, o meu comentário foi muito em cima do que estava acontecendo no Novo Horizontino. Como que eu iria opinar de um trabalho que a gente não conhecia ainda? Agora a gente já tem uma mensuração, mesmo que seja pouca, mas já temos uma mensuração. E o Humberto Lauser chegou, colocou suas ideias e o time correspondeu dentro das 4 linhas. O Volta Redonda, a verdade é que se livrou de tomar uma lambada do Novo Horizontino, essa é a verdade. Muito bem, vamos ouvir o Humberto Lauser, que falou aí com a imprensa depois dessa partida e dessa vitória importante aí do Tigre. Primeiro tempo totalmente controlado, o adversário veio jogar de uma maneira que a gente tinha estudado, ele procurou colocar mais um zagueiro para tentar espelhar o nosso modelo de jogo, então nos dificultou um pouco para a gente poder entrar, mas a equipe teve paciência, não ofertou nenhuma situação para o adversário no primeiro tempo nos atacar, então faltou um pouco mais de combinação, de capricho natural por início de trabalho, mas os atletas tentaram, tiveram paciência. No segundo tempo nós conseguimos ali, através de uma jogada, uma penalidade, e o Robson foi feliz na finalização, nos trazendo a vitória. Tivemos possibilidade ali de fazer o segundo gol para terminar o jogo um pouco mais tranquilo, e acabou no final normal, natural também, com o adversário perdendo. Ele vai se atirar e numa situação ali no último lance, foi a bola, eu acho que eles tiveram de possibilidade de fazer o gol. No geral, a equipe controlou super bem, como você bem frisou, mas o que nos traz de alento, de confiança, é o comprometimento, o engajamento desses atletas no nosso dia a dia de trabalho, querer evoluir, o querer crescer. E a gente tem tudo para poder evoluir, e em busca disso que nós vamos trabalhar intensamente para fazer o Novo Horizontino cada vez melhor. Cid Júnior, a gente acompanhou um trechinho aí da coletiva de imprensa do Humberto Lauser e eu queria chamar a atenção para um detalhe. A gente viu ali na imagem, né, que ele colocou ali os auxiliares do Grêmio Novo Horizontino, né, para participarem dessa primeira coletiva após essa vitória do Novo Horizontino. E ele fez questão de ressaltar no início da coletiva a importância desses membros da comissão técnica, são membros fixos, são membros aí do Novo Horizontino que se tornaram ali a base de informação para o Humberto Lauser começar o trabalho, né? Ele chegou rápido, né? Foi uma chegada rápida, uma estreia mais rápida ainda, né? Então leva um tempo para conhecer ali todas as características dos jogadores, né? E esse pessoal que já estava lá, né, tem informações preciosas para passar do treinador, e ele fez questão, né, de ressaltar isso e valorizar esse trabalho que é bacana, né? Mostra aí que a humildade do treinador, né, e a participação, né, trazer ali toda a comissão técnica que já estava até acostumada a trabalhar com o Eduardo Batista, para poder trabalhar com ele aí a partir de agora e conquistar esses resultados importantes. Ô Fabiano, uma transição, ela nunca é fácil. Em qualquer âmbito da vida, a gente sabe disso, né? Agora, quando você chega num local e você é bem acolhido pelos profissionais que estarão ao seu redor, isso, sem dúvida nenhuma, te dá um alento para que você consiga colocar suas ideias rapidamente.
Mas, sem dúvida, a vitória deste final de semana do Novo Horizontino passou sim pelas mãos de cada auxiliar do clube. Né? O Júlio é um deles, inclusive, né? Que esteve conosco batendo um papo antes de começar o programa por lá. Aliás, um abraço a ele. Então, é muito importante. E com isso, né, esse reconhecimento do trabalho de seus auxiliares, ele ganha o grupo, ganha os auxiliares e ganha o torcedor. Porque mostra para o torcedor que é um cara humilde, mostra para os auxiliares que conta com o trabalho deles e mostra para o grupo de jogadores que, apesar de ser uma nova filosofia, tem ali uma base construída já de um trabalho anterior que essas pessoas estavam envolvidas. Então é um ponto bem interessante frisado por você e parabéns ao Alberto Lauser pela humildade, né? Pois é, né? O Tigre soma agora 4 pontos, né? Uma vitória e um empate, né? E tem que se manter ali nesse ritmo, porque se você pegar aqui, ó, Atlético Paranaense, CRB, Goiás, Coritiba, são os 4 primeiros, estão invictos, né? Entraram em campo, saíram com 3 pontos, já chegaram a 6, né? Então não dá para bobear se quiser ficar ali entre os 4. Ainda vem depois Atlético Goianiense, Remo, Cuiabá e o Novo Horizontino, né? Outros 4 times que estão com 4 pontos, uma vitória e um empate, né? Então não dá para bobear, tem que vencer em casa, tem que fazer o dever de casa, né? Tem que sair com pontos conquistados em todas as partidas, né? Se quiser buscar esse acesso pela 3ª vez consecutiva, né? E dessa vez, se Deus quiser, dando tudo certo. 1h22, vamos para o Brasileirão. O Mirassol voltou para casa com um empate diante do Bahia na segunda rodada, na 3ª rodada do Brasileirão. Gabriel fez para o Leão e Eric Pulga marcou para o time baiano. 1-1, tudo igual. Um resultado bom, Cid Júnior. Fabiano, bom é porque tira um ponto do Bahia jogando fora de casa, né? O que eu volto a repetir aqui, falei na sexta-feira, foi o resultado que não conseguido dentro de casa que preocupa, porque você ir lá fora e buscar um ponto contra o Bahia é importantíssimo. Agora, foi tudo igual no placar 1-1, foi tudo igual em nível de impedimento, né? No sentido de que o Bahia marcou, estava impedido, o Mirassol marcou, estava impedido também, enfim, foi tudo igual. E o interessante, Fabiano, é que o Mirassol criou muitas oportunidades, viu? Tentou jogar de igual para igual e em alguns momentos jogou. É aquilo que eu falo, falta aproveitar mais as oportunidades. Se souber aproveitar, acho que foi o Christian, se eu não estou equivocado, que perdeu 2, 3 gols ali, que se tivesse aproveitado uma oportunidade, o Mirassol voltava com 3 pontos. Mas, assim, o torcedor fica com o coração quente, Fabiano, gostou dessa? Coração quente. O torcedor fica com o coração quente de ver o Mirassol jogando de igual para igual. Mas aqui a gente vem dizendo isso. Jogou assim contra o Cruzeiro, mas perdeu. Na partida anterior também foi muito bem, não conseguiu vencer. Nesta contra o Bahia foi bem também, jogou de igual para igual em alguns momentos, não conseguiu vencer. Precisa vencer, porque o Brasileirão, lá na frente, esses pontos perdidos aqui no começo pode fazer falta. Pois é, né? Me fez lembrar do jogo da rodada anterior contra o Fortaleza, né? O time saiu atrás, conseguiu empate, quase virou no último lance, né? E acabou conquistando esse empate, né? Na verdade, estava perdendo, então conquistou o empate, mas, né, se seguir a linha de raciocínio aí de Cid Júnior, deveria ter conquistado os 3 pontos em casa, né? Tem essa obrigação de se manter com vitória. Christian, que o Cid citou, inclusive, vem ganhando espaço nesse time aí do Rafael Guanais. Se eu não me engano, ele fez o gol no empate 1-1 contra o Fortaleza, né? Aliás, falando em Rafael Guanais, vamos ouvir um trecho da coletiva do treinador após esse empate contra o Bahia lá na casa do adversário. Não, acredito que o empate foi justo, né? Acredito que as duas equipes tiveram momentos no jogo. Não tenho os números para conseguir me embasar melhor em relação a desempenho, mas a gente sai sempre, já é o 3º jogo que a gente sai com a sensação de que realmente dava para ter vencido, né? Então, mesmo vejo justiça no placar, mas a gente poderia ter explorado algumas situações que aconteceram especialmente no segundo tempo. Mas é um ponto ganho, né? Um campeonato muito longo, cada pontinho soma para nós. Independente da circunstância que foi o jogo, teve um momento que a gente precisou sofrer ali. Então eu saio satisfeito com esse ponto e principalmente com aquilo que tem sido a evolução e o desempenho da equipe.
Cid Júnior, tem um discurso, né, uma parte do discurso que vem se repetindo desde a estreia do Mirassol no Brasileirão. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido um resultado melhor. Contra o Cruzeiro, mesmo perdendo, foi falado. Contra o Fortaleza, isso foi falado, e agora contra o Bahia também, né? Tá faltando, né, aquele finalzinho ali para o Mirassol sair satisfeito, embora o treinador tenha falado ali que ele achou justo o empate, mas ficou aquele sentimento de que, poxa, faltou um pouquinho, dava para ter sido um pouquinho melhor. O que é que tá faltando aí para o Mirassol, né, conquistar esse quezinho a mais aí e ficar satisfeito por total? O Guanais corrobora o que eu falei há pouco, né? Ele entende também que está tendo boas atuações, mas não estão sabendo aproveitar as oportunidades. Para mim, falta o homem de referência, o cara que coloca a bola na rede. É difícil achar esse atleta, eu não tenho dúvida disso. Só que assim, o Campeonato Brasileiro, ele tem 38 rodadas. Já se foram 3. Se nas 38 rodadas a gente ficar aqui falando que jogou bem, mereceu vencer, mas perdeu, jogou bem, mereceu vencer, mas empatou, vai voltar para a Série B. Então a realidade é o seguinte, tem que aprimorar o último terço do campo, porque criando oportunidades estão acontecendo, mas precisa do capricho na bola final ali. Uma coisa que eu destaco aqui, e acho que você vai concordar, Fabiano, é que esse Mirassol do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter vencido ainda, é melhor que o Mirassol do Campeonato Paulista. Eu não me refiro peça por peça, mas eu me refiro a desempenho, a forma de jogo, a como ele está enfrentando os adversários. Mas precisa dessa última bola. Eu vou insistir nisso até a solução chegar, porque precisa dessa última bola. Não dá para você enfrentar um Bahia, que é um time que vai brigar lá em cima, ter a condição de vencer e por questões de falta de capricho, de falta de pontaria, de colocar o pé na forma, de qualquer coisa nesse sentido, você perder essa oportunidade. São pontos preciosos. O campeonato do Mirassol, até acho que não é um campeonato contra o Bahia. O campeonato do Mirassol vai ser contra o Juventude, contra o Vitória, contra equipes que vão brigar na parte de baixo da tabela. Não vou iludir o torcedor do Mirassol e dizer aqui que o Mirassol vai brigar pelo título ou brigar por uma Libertadores, por uma Sul-Americana. Pode sim brigar, sem dúvida nenhuma, mas a briga... Você lembra aquele discurso do Eduardo Batista, dos 45 pontos, que gerou toda aquela polêmica e tudo mais? Esse é o discurso, no meu modo de entender, que tem que ser usado no Mirassol hoje. Os 45 pontos para permanência na elite, depois ver o que dá para fazer além disso. Porque é um primeiro ano e o Mirassol, eu torço muito para continuar, porque é um time que é muito bem estruturado e tem capacidade para isso, tem mostrado dentro das 4 linhas. Muito bem, né? Você falou aí de homem-gol, né? Daquele cara que faz gol pra caramba, me fez lembrar do Della Torre, né? Artilheiro aí do Mirassol, que, se eu não me engano, tá jogando lá com o Mozart. Poderia estar. Tá lá com o Mozart, tá no Coritiba. E o Coritiba tá, por enquanto, 100% de aproveitamento. Não sei se ele fez gol, né? A gente teria que dar uma consultada aí, mas o homem tá por lá, Cid Júnior. É aquele cara que fica ali, bate nele, a bola entra até quando ele não vê. Esse é o cara, é exatamente isso. Eu só quero destacar também aqui, Fabiano, o Lucas Ramon tá jogando muito, hein? O lateral direito tá jogando o fino da bola, já fez gol, deu assistência inclusive pro Gabriel, que marcou contra o Bahia, tá jogando muito. Esse menino aí, não sei se ele fica muito tempo no Mirassol não, mas que o Della Torre tá fazendo falta, tá. E se tivesse jogando pelo Mirassol hoje, talvez o Mirassol teria uma condição melhor na tabela. Dos 4 que subiram, né, do Brasileiro B para o Brasileirão, 3 estão, claro, é início de campeonato ainda, né, são 3 rodadas, mas dos 4, 3 estão já na zona de rebaixamento, inclusive o Santos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O único que não está lá é o Mirassol, que está bem na boca ali, só está empatando em número de pontos com o Atlético Mineiro, né? 2 pontos, 2 empates, né? Mas está à frente ali por algum critério, porque eles estão empatados em tudo, até no saldo de gols. Não sei qual é que é o critério que vem depois de tudo isso. Cartão de repente, né? Cid Júnior. Cartão. Mas assim, essa posição do Atlético Mineiro é uma posição irreal. O Atlético Mineiro vai brigar na parte de cima da tabela, né? Se a gente pegar aí, o Santos, a gente vai falar depois, tem que tomar cuidado. Mas essa posição do Atlético Mineiro é irreal. Então,
baseando-se nisso, é mais ou menos que vai de encontro com o que eu estou falando. A briga do Mirassol é lá embaixo. Muito bem, 1h30, mais uma pausa, daqui a pouquinho tem mais Donos da Bola. Opina aí no nosso Band Zap, 18996668600. Fala, torcedor, fale com a gente aqui nos Donos da Bola, eu vou ler tua mensagem daqui a pouquinho, voltamos já. Adeus passado, olá revolução. Venha para a GWM Caminho e garanta seu híbrido de verdade. Na compra do Raval H6 PHEV 19, nós pagamos tabela FIP no seu usado e você escolhe ou taxa zero ou 1 ano de seguro grátis. E mais, Hora 03 GT, o 100% elétrico mais completo da categoria com R$10.000 de bônus e taxa zero ou 1 ano de seguro grátis. Acesse gwmcaminho.com.br e saiba mais. Consulte condições. Cada lágrima que sai do meu rosto é gratidão, é felicidade. É falar assim, não, daqui para diante é meu, gente, é meu. Eu não vou poder pagar aluguel para ninguém, é uma coisa que é minha. É o meu sonho, né? Meu sonho está aqui, sendo realizado. Na LRG Construtora, transformamos sonhos em realidade. E agora é a sua vez. Venha conquistar o seu lar com a LRG. O vestibular da EAD Unoeste está imperdível. Venha para uma universidade nota máxima pelo MEC e uma das melhores do Brasil. A educação à distância da Unoeste é a opção certa para você estudar do seu jeito. O melhor é que na graduação EAD você garante até 55% off durante todo o curso. E tem mais, matrícula por R$ 79,90 para você começar os seus estudos na melhor. Faça a prova online de onde você estiver ou use a sua nota do Enem. Comece já sua graduação à distância na Unoeste, em um polo pertinho de você. Acesse unoeste.br/EAD e inscreva-se já. Graduação com até 55% off e matrícula por R$ 79,90 é na Unoeste. Botucatu, 170 anos de história, tradição e progresso. Entre as belezas da serra e a força do seu povo, cresce cada vez mais uma cidade com um olhar para o futuro. Parabéns, Botucatu, cidade orgulho do seu povo. Oferecimento Seven Motors e Seven Eventos, empresas do Grupo Seven. Elite, decore esse nome, o resto nós decoramos. Estamos de volta com os Donos da Bola, 1h33. Nas quartas de final da Superliga Masculina, o Praia deu troco para cima do SESI Bauru e venceu o segundo jogo por 3-0, forçando a terceira partida. O duelo acontece na quinta-feira em Bauru. Melhor de 3, o Bauru ganhou o primeiro jogo em casa, perdeu em Minas e agora tem a oportunidade aí de tentar essa vaga na semifinal da Superliga no masculino. Olha só, Prudentinos fizeram bonito no Campeonato Paulista de Boxe, disputado neste final de semana em São Paulo. Semana passada, Cid, trouxemos a reportagem aqui em primeira mão sobre a preparação final aí dos atletas e a expectativa dos resultados que foram atendidas. As expectativas eram muito grandes e elas foram atendidas aí, vários atletas conquistando o título e ficando nas primeiras posições. Cid. Com certeza, Fabiano. Aliás, parabéns a toda a galera lá da Ferre Centro de Treinamento, para o Diego Ferre, que é o treinador. E olha só, é a terceira melhor equipe do estado de São Paulo e é de Presidente Prudente. Mais de 160 atletas disputaram essa competição, o Campeonato Paulista, em 32 equipes diferentes. Camila Alcântara encarou a campeã brasileira e integrante da seleção brasileira, Juliana Freire, na categoria de 51 quilos e foi vice-campeã. Na categoria de 65 quilos masculino, Lucas Santos venceu o Rodrigo Martins por nocaute técnico, ouro para Prudente. Igor Súniga, o esquiva, na categoria de 85 quilos no masculino, venceu Luiz Rodrigues e também ficou com o ouro. E teve um bronze para Guilherme
Canduce, que garantiu a medalha de bronze nos 60 quilos. Ou seja, parabéns para toda a galera. É legal, né, Fabiana, a gente vê outros esportes além do futebol. Eu até usei um termo esses dias, que falar de futebol é muito simples para nós, todo mundo fala. Agora, falar de outros esportes como boxe, como vôlei, como tantas outras coisas que a gente aborda aqui nos Donos da Bola, é importantíssimo, porque esses esportes muitas vezes não têm o apoio necessário, né? Então, parabéns ao Diego Ferri, todos os comandados, e que possam dar mais orgulho à cidade de Presidente Prudente. E que conquistem, né, esse apoio necessário, né? Estão mostrando a competência e a qualidade, né? E por isso merecem apoio não só da iniciativa privada, que a gente vê ali, né, olhando as fotos, mas a gente vê que tem ali apoio, né, de iniciativa privada e tal, mas tem que ter apoio do poder público também, para incentivar o esporte, incentivar a garotada aí, os jovens, né, que estão levando o nome de Prudente, né, para várias regiões aí do nosso país. Boa sorte, né, aos comandados aí de Thiago Ferri, muito sucesso, estaremos acompanhando de perto os próximos passos aí ao longo do ano. 1h36, agora eu quero ver, viu, Cid Júnior? Deu Palmeiras, viu, no Clássico Paulista, o Verdão venceu o Corinthians por 2-0 na Arena Barueri. Eu não vou falar que foi troco, né, porque no outro jogo valia título. Esse é um jogo, vale muito, vale. É jogo de Campeonato Brasileiro de Série A, clássico, um dos derbys mais acirrados do mundo, mas, né, tem que guardar ali a diferença, uma bela vitória do Palmeiras para cima do Corinthians, Cid Júnior. Eu vou representar o torcedor corintiano que vai dizer o seguinte pro amigo palmeirense. Vai falar assim: meu amigo, aqui valia título, o Corinthians ganhou. Então daqui para frente pode perder todos os outros dois que restam, né? A menos que se enfrentem também na Copa do Brasil. Mas enfim, sobre o jogo, eu narrei essa partida, né, na 101 FM e sinceramente, eu vou dizer uma coisa para você, o Corinthians não entrou em campo, né? Um setor de defesa extremamente desligado, o Mateuzinho não esteve bem, André Ramalho não esteve bem, o Kaká então nem se fala, o Matheus Bidu, o Palmeiras soube aproveitar, né? Os dois gols do Palmeiras mostra o quão não tinha conexão o setor de defesa com o meio-campo corintiano, né? Uma bola que sobra na entrada da grande área, o Piquerez solta a perna de pé esquerdo ali, chegava o Carille para travar, não travou e o Piquerez fez um golaço. E depois a mesma coisa, Emiliano Martínez de fora da área faz o segundo gol. Vitória justa, 2-0, ficou barato porque o Palmeiras produziu para fazer 3, 4, 5. E o Corinthians foi dar um chute no gol no fim do segundo tempo com o Hugo. Então você imagina o que foi o clássico. Foi o clássico de um lado só e desta vez o lado foi verde. É a primeira vitória do Palmeiras no ano em cima do Corinthians em 4 jogos, Fabiano. Muito bem, deu Palmeiras, 1h38, um abraço aqui pro pessoal da Copa Unipontal. Um alô aqui, ó, Caiuá e Pirapozinho. Caiuá vencendo Pirapozinho na categoria 11 anos, agora indo para a final contra o João Ramalho. Um abraço aqui do treinador Marcos Boquinha, de Caiuá, aqui na sintonia dos Donos da Bola. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Um alô para o Queiroz Artesanato de Barra Bonita, que está sempre acompanhando a programação da Band. A Kelly, da Água de Coco de Andradina, também sempre na sintonia. Vai Palmeiras, um abraço aí, Kelly, tudo de bom para você, viu? Um alô aqui também. Meu final de semana foi ótimo, viu, Fabiano? Com a vitória do meu Mengão. É a Alexandra de Potirendaba. Tem que respeitar o Flamengo. E tem mesmo. O Flamengo tá mandando bem aí no Brasileirão. Fala, torcedor, 18996668600. E o São Paulo, hein? São Paulo empatou com o Cruzeiro em 1-1. Até agora o São Paulo só fez isso no Brasileirão. Só empatou, Cid Júnior. 3 empates seguidos. O tricolor do nosso muito diretor pouco, Rodrigo, né? Não conheceu a vitória ainda. Tanto é que o Rodrigo nem mandou mensagem para mim me perturbando sobre a derrota do Corinthians praticamente. Porque ele sabia que logo em seguida o São Paulo não ia dar alegria para ele. Mas o São Paulo precisa reagir, né? A gente vê o São Paulo com dificuldades em alguns momentos dentro do jogo, em outros momentos consegue criar alguma coisa, mas eu acho que o problema está no banco de reservas, e não é jogador não. Acho que o problema é o Zubeldia, que não é mais Zubeldia alegria agora é Zubeldia tristeza, porque não consegue fazer esse time jogar.
Dorival Júnior está no mercado. Vai demorar quanto tempo para trocar? O torcedor São Paulino já está impaciente. Essa é a verdade. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos próximos jogos. Só um parênteses aqui, meu caro Fabiano Leamas. A torcida do Palmeiras jogou cabeça de galinha dentro do campo, lá na Arena Barueri, para provocar o torcedor corintiano. E assim como eu falei do torcedor corintiano que jogou a cabeça de porco, no campo, né, naquela ocasião contra o Palmeiras, eu vou dizer a mesma coisa aqui. Para mim, rivalidade é legal, é bacana, mas para mim isso daí é desrespeito com o ser vivo. Acho que a gente precisa conscientizar as pessoas de que a rivalidade, ela fica no âmbito de brincadeira, de zoação, aquela coisa toda. Mas não brinque com a vida de um ser vivo, não jogue uma cabeça de porco, não jogue uma cabeça de galinha. Isso daí para muitas pessoas pode ser alimento. Então, eu acho que tem que ter esse respeito, essa consciência do torcedor. E eu queria falar isso aqui nos Donos da Bola. Eu sei que o assunto já era o São Paulo, mas não queria deixar passar batido, Fabiano. Perfeito, Cid Júnior. Infelizmente, né, dentre os torcedores tem os desinteligentes, né, os ignorantes, né, que acabam às vezes estragando e comprometendo toda a festa criada aí para a maioria, né, para quem realmente torce com o coração ali, sabe respeitar, né, o próximo. Então, o Rodrigo só pediu para te avisar, viu, Cid, que ele ontem não estava em condições. Ontem rolou um churrascão aí da Nativa com a Band, aniversário do Renan, né, que eu não comi bolo, nem vi bolo, mas parece que tinha bolo. Tinha bolo lá, Matheus? Tinha bolo lá, viu? Tinha bolo, viu, eu fiquei esperando o convite, viu? Não te convidaram, né, Cid Júnior? Eu tô sabendo. Na próxima você será convidado, você entrará no grupo, viu? Eu saí mais ou menos de lá. Ave Maria, moço do céu. Sabe quando você acorda no outro dia e fala, não, o senhor foi o churrasqueiro, não tomo mais Guaraná do tanto que eu tomei. Não tomo mais refrigerante igual eu tomei ontem. Não tomo mais. Parei. Ó, o Santos perdeu mais uma. O Peixe está na zona de rebaixamento e foi derrotado ontem pelo Fluminense por 1-0. Neymar jogou e o Caixinha rodou já, Cid Júnior. Nossa, então eu vou dizer uma coisa aqui, hein? Falei pra você na semana passada, venho falando há muito tempo, que Pedro Caixinha não terminava a temporada, não durou 3 jogos. Cara, mas tava mais na cara que nariz isso daí. Por quê? O Pedro Caixinha, ele foi criticado publicamente pelo presidente Marcelo Teixeira. E quando isso acontece, meu amigo, a vaca já desandou, ó. A vaca deitou, não levanta mais e aquela coisa toda. Quanto ao Santos, o Santos tem, eu venho também batendo nessa tecla, o Santos tem um time limitado, elenco nem se fala, tem um time limitado e não pode ficar na dependência do Neymar. O Neymar, ele não veio para o Brasil para jogar futebol, ele veio para também jogar futebol, né? O Carlinhos ficou todo eufórico, agitado, o Neymar tá aí, agora vai. Não vai, ele joga machuca, fica 5 fora, aí tem aniversário da irmã, da prima, da vizinha, do tio, e não é um cara que o Santos pode contar a temporada toda. E o Santos precisa de jogadores que tirem o Santos dessa situação. O Santos, mais uma vez, vai lutar para não cair, a menos que tragam jogadores na janela do meio do ano. Mas o Santos tem condição financeira? Aliás, não só o Santos, outras equipes também precisam e não têm condição financeira. Mas é triste ver o Santos passar por isso. E dessa forma vai continuar se não mudar peças. E agora eu quero ver quem vai ser o treinador. Quem seria esse treinador? Dorival Júnior está no mercado, acabei de falar. Mano Menezes, sei lá, quem pode ser o treinador do Santos? Eu não faço ideia agora. Vamos ter que esperar e fazer aí suposições, apostas, né? Tentar adivinhar o futuro do Santos. Estou começando a ficar com dó e com pena do nosso amigo Carlinhos. Criou uma expectativa grande. Apostar, Cid Júnior, pode esquecer, viu? Vai ter aposta mais não, porque ele viu o buraco ficou mais embaixo. Complicou o lado dele lá. Cid, vambora. Valeu, Cid. Abraço, até boa semana. Valeu, gente. 5h30 a gente se encontra no Brasil Urgente. Vem aí, Boa Tarde Paulista com Luci Castro. Um abraço. Os Donos da Bola. Oferecimento Ecobir, a cerveja e chopp de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. E Andorinha, viagem de leito elite e pague o valor de convencional.